Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li e Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo livro da série Sindicato Sombrio, da autora Faith Summer. Então, bora lá! Cheguei, aventureiras, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês Raptor Sombrio, que contém 388 páginas. Aqui nós vamos descobrir a história de Tristan. Tristan, ele aparece lá no primeiro livro, que foi Príncipe Cruel, que conta a história de Máximo, que ele foi nomeado o chefe da família, que ele é o homem responsável por estar à frente de toda a situação familiar. Lembrando que o sindicato é uma organização, é uma máfia, só leva um nome diferente. Lá no primeiro livro eles foram traídos, lá no primeiro livro eles sofreram várias emboscadas, e foi lá no primeiro livro que você descobre que o Tristan perdeu a sua esposa de forma trágica, de forma cruel. Já aqui nesse segundo livro, nós vamos ver que ele tem a oportunidade de pegar, de ficar frente a frente com um homem que foi responsável por mandar a execução da sua esposa. Para que isso aconteça, ele acaba se aproximando de Isabela, que é a filha desse homem. Porém, gente, o que ele não imagina é que essa princesinha não é tão bem cuidada, que essa princesinha não é tão protegida como ele imaginava. Sim, ela foi guardada às 7 chaves, mas não porque o pai dela pretendia cuidar dela. Não, mas ele pretendia usá-la, de forma que ele já tinha dado ela a casamento a um homem muito pior que ele. Um homem que estava louco para se casar com ela, para poder tomá-la, para poder fazer com que ela pague por toda a língua afiada, por toda a rejeição que ela fez a ele ao longo do tempo que ele estava ao lado dela. Quando ele rapta a nossa Isabela, ela fica com aquele sentimento de alívio, mas de decepção, porque ela conhece muito bem o seu pai, ela descobriu a verdadeira face dele, ela tem horror a seu pai, então ela queria se livrar dele e ela teve essa oportunidade ao ser raptada. Porém, ela acreditou no Tristan, porque ele conheceu ela antes, ele se aproximou dela, e aí agora ela descobre que tudo isso não passou de um jogo dele, que não é porque ele estava apaixonado, não é porque ele queria ela ao lado dele, e sim porque ele queria usá-la para se vingar de seu pai. Ela acredita realmente que o pai fez algo para machucar aquele homem, e que principalmente ele merece se vingar do seu pai. Mas ela não consegue dar a informação que ele busca, ela não consegue fazer com que ele acredite que ela não saiba onde está seu pai. O pai dela é um homem escrupuloso. O pai dela é um homem que, meu Deus do céu, ele não pensa em ninguém para conseguir os seus objetivos. E é óbvio que ele vai mexer os seus pauzinhos juntamente com o noivo da sua filha para poder pegá-la de volta. Afinal de contas, ele precisa dela. O pior disso, gente, é que é óbvio que eles vão se envolver, é óbvio que ele vai ver a inocência naquela mulher, é óbvio que ela vai curar a ferida dele, da perda da sua esposa, só que ele vai confiar na pessoa errada. Agora nós vamos descobrir que essa pessoa que traiu eles, já traiu eles lá no passado. Que essa pessoa é uma pessoa de inteira confiança, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. E que essa pessoa foi responsável pelo rapto da mulher dele. Foi por conta dessa pessoa que ela foi levada, que ela foi subjugada, que ela foi torturada e morta da maneira que foi. E agora o coração dele está em pedaços novamente. Porque agora é a vez da Isabela ter sido sequestrada. E por mais que ela saiba que foi o pai dela, ele sabe que ela não significa nada para aquele homem. Que para ele acabar com ela não custa. E quando ele descobre o que o pai dela está tramando para ela, ele entra em desespero. E assim ele vai em busca da sua mulher, assim ele vai em busca de vingança ao mesmo tempo. Confesso para vocês que no momento do embate, eu queria um pouco mais. Porque ele esperou tanto tempo por aquele momento, então eu acredito que assim, o acerto de contas seria um pouquinho diferente, merecia um pouco mais. Eu acho que foi muito rápido, eu acho que foi muito, assim, ele não teve a possibilidade de pôr para fora tudo o que ele sentia, ele não teve realmente a oportunidade de fazer com que aquele inescrupuloso sofresse
nem um terço do que a mulher dele sofreu. Então eu queria mais, realmente. Então, essa história é muito rápida. Essa história vem trazer pra gente, então, mais uma vez, aonde a mocinha é raptada, mas ela não é a princesinha do papai. E ela vai fazer com que esse coração que estava endurecido, esse coração que estava praticamente morto, realmente volte à vida, realmente se dá a oportunidade de amar e busque maneiras de fazer com que essa mulher seja feliz e também esqueça todos os horrores que ela viveu no passado. Então, vou deixar vocês com esse segundo livro dizendo leiam, porque vale a pena. Agradecendo muito a sua companhia, fique com Deus e até a próxima.